Primeiramente, boa tarde. Queria agradecer a todos a presença, aqueles que estão assistindo essa apresentação do professor Rogério sobre aplicações tecnológicas de multicamadas de grafeno, filmes finos e plasma frios. Rogério, a palavra é toda sua. Ok. Bom, primeiramente agradecer aí o convite, né? É um prazer participar, falar um pouquinho do que a gente faz aqui na UFTM, em Uberaba. Eu queria muito participar presencialmente aí do evento, né, de vocês, mas vamos fazer esse primeiro teste aí, né? E quem sabe no futuro a gente marca um curso aí presencial, né? Vocês estão vendo a minha apresentação aí? André, tá tranquilo aí? Tá dando para... Sim, Tá isso é tudo ok? perfeito. Então, Ok. beleza. Vamos lá, então. Bom, pessoal, boa tarde, né? Eu vou falar aqui, pessoal, sobre, na verdade, a gente vai falar sobre filmes finos, nanoestruturas e aplicações que a gente tem feito, né, em várias instituições, inclusive aí, né, na Federal do Rio Grande do Sul. A gente faz uma pesquisa aqui, só para localizar vocês, né? Nós estamos aqui no Triângulo Mineiro, né? Aquela pontinha do mapa. Eu sou paulista, mas morei muito tempo aí no sul, né? No Paraná. E agora estou aqui em Minas, né? Na divisa aqui com São Paulo, né? Uberaba é uma cidade que fica ali próximo à divisa, né? Bom, tudo que a gente faz aqui é com muito esforço e pouquíssimo dinheiro, tá? A gente não tem verba, a nossa agência estadual aqui, ela ajudou muito pouco nesses 12 anos e meio que eu estou aqui. O CNPq deu alguma ajuda por algum tempo, voltou a ajudar agora, finalmente, a gente conseguiu aprovar alguma verba, né? Mas muitas das coisas que a gente faz aqui é com o sucata mesmo, que veio lá da Unicamp, né, do meu ex-orientador, e a parte eletrônica mesmo e mecânica a gente acaba fabricando aqui mesmo no laboratório, tá certo? Não chega nem perto do que é os laboratórios aí do pessoal aí da Federal do Rio Grande do Sul, tá? Ok, vamos lá então. Esse aqui é o layout aqui da minha apresentação, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a motivação, como que nós produzimos grafeno em grande quantidade. Vou falar um pouco sobre tratamentos a plasma e mostrar alguns resultados e aplicações, tá? E depois algumas conclusões e perspectivas de trabalhos futuros, tá certo? Vamos lá. Então, quando eu falar em grafeno para vocês, na verdade, eu vou falar do grafeno que eu produzo aqui, que é o MLG, tá? Multilayer Grafeno. Tá? Isso é uma discussão grande na literatura, ele já foi bem definido como MLG alguns anos atrás, e aí a turma, né, vamos dizer assim, do grafeno de camada única ou bicamada, estava se sentindo muito triste com isso, né? E aí, então, há toda uma discussão aí que alguns costumam falar que, na verdade, não existe multicamada de grafeno, ou que existe, tem toda uma discussão, tá? Mas o fato é que nós estamos conseguindo resultados muito bons, aplicações muito interessantes, com um material que a gente consegue fazer com certa facilidade num laboratório de física de materiais, tá? Sem processo químico. A gente consegue fazer isso com baixo custo e a gente produz grande quantidade de material. Tá? Nesse amontoado, nessa diversidade de material que a gente produz, que se chama MLG, tem também flocos de camada única, como eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Mas como o nosso interesse não é trabalhar só com camada única e bicamada, então esse amontoado, essa diversidade de material tem dado muito resultado para a gente, tá certo?
e gera um material que é fácil de ser manipulado para diversas aplicações. Ok? Vamos lá. A gente tem um primeiro trabalho que mostrou essa produção, né, com bastante sucesso. Foi o fruto do meu pós-doc lá no Centro de Componentes Semicondutores da Unicamp. A gente, em 2008, estava naquele boom ainda, né? Ainda não tinha nem saído o Nobel para a dupla, né? Para o Gene e para o Novolosev. E a gente visitou, na época, a gente saiu lá de Campinas e visitamos a Nacional de Grafite, que fica aqui no próximo a Belo Horizonte, né? E então foi uma parceria também muito boa que a gente fez, que eu consegui firmar com eles. E até hoje a gente trabalha junto, sabe? Inclusive a gente, recentemente, agora no final do ano, estávamos propondo até uma startup, tá? Que foi um projeto daquele edital Grafeno, do CNPq, cuja primeira fase encerrou agora em setembro do ano passado, tá? Então, nesse trabalho, a gente mostrou que era possível obter camadas bem finas e fazer um estudo bem científico mesmo, de camada de grafeno suspensa entre dois eletrodos. Tá? A gente mostrou aí o mapeamento com espectroscopia Raman, né? Mostramos que havia tensões mecânicas mesmo, né? Nesse floco isolado, devido ao tratamento térmico, né, e a formação do que hoje a gente sabe que é um carbeto de titânio aqui nas bordas, tá? E então esse método de produzir esse grafeno de algumas camadas, a gente percebeu que daria certo, né? E aí veio vários outros trabalhos, como eu vou mostrar daqui a pouco. Basicamente a gente parte do grafite natural, tá? Da rocha mesmo de grafite, com uma alta qualidade cristalina. A gente faz uma expansão térmica desse material, essa expansão aumenta o volume em mais de 200 vezes, então o material já está prestes a ficar completamente esfoliado. E aí a gente passa por uma esfoliação mecânica, tá? Existem vários processos que podem ser usados para fazer essa esfoliação mecânica. A gente usa dispersão, a gente usa solventes orgânicos, né? E depois de algumas horas, a gente obtém essa dispersão em líquido, que pode ser transformada em pó, né? Ou até mesmo em material simulando um bulk. Tá? Esse é um eletrodo flexível que também deu bastante resultado interessante. Vou comentar mais adiante. Aqui algumas imagens dos flocos que a gente obtém, também suspensos, né? Hoje em dia eu já não tenho mais trabalhado nessa linha de eletrodo suspenso, a gente agora migrou para outras coisas mais simples que não dependem de um FIB, por exemplo, para fazer esses cortes nanométricos aqui, né? Então a gente parte para coisas como essa, eletrodos, né, com dispersões de grafeno, tá? Esses eletrodos acabam dando boa condutividade elétrica, tem boa transparência na região do visível, né? E as nossas dispersões geram flocos de grafeno típicos como esses das imagens aí, tá? A gente tem coisas bem finas, da ordem de 2 nano, 3 nanômetros. Se a gente lembrar que uma monocamada tem da ordem aí de 1 nanômetro, né? Então a gente tem flocos aí de aproximadamente 10 camadas, 7 camadas. Mas no meio da nossa dispersão, aparecem umas coisinhas interessantes, né? Caso a gente queira mapear mesmo com cuidado, como, por exemplo, uma monocamada de grafeno. Tá? Veja, para as aplicações que eu tenho, eu uso a dispersão inteira. Né? Eu não faço nenhuma separação por massa, né? Ou por tamanho de floco. Mas isso é possível também de ser feito. Tá bom? Se a gente compara
essa amostra com o grafite cristalino aparecem algumas diferenças importantes, tá? Isso é o espectro Raman, para quem não tem muita familiaridade, é o que vai mostrar se a estrutura é do tipo grafite ou não, ok? Então, um grafite cristalino, um cristal grande de grafite, tirado da rocha, de muito boa qualidade, ele vai ter um espectro como esse aqui, ó, tá? Um pico grafítico, né? E algumas bandas aqui de espalhamento de segunda ordem, né? Ressonância de segunda ordem, tá? Enquanto que as amostras de grafeno é muito comum aparecer a banda D, né? Que está relacionada a defeitos na estrutura. E, em geral, quando o pessoal usa o método mais conhecido para produzir grafeno, que é o método de Hammer, que é um processo químico, a gente tem que essas bandas D são mais intensas do que as bandas G. Tá? Ou seja, é um material bastante defeituoso. O nosso processo, entretanto, mostra que a banda D ela é relativamente pequena. Então, a gente tem boa qualidade do ponto de vista de defeitos, baixa quantidade de defeitos na estrutura do material. A gente tem trabalhado, a gente tem funcionalizado essas amostras, né, com algumas técnicas de plasma frio, né, entre elas o sputtering, né, ou pulverização catódica, PSVD, mais recentemente o plasma atmosférico, né, e estamos montando agora um outro PSVD para fazer um outro tipo de material agora também, tá? Tudo isso é material feito aqui mesmo, tá? A fonte ela é feita, foi um aluno de mestrado, para vocês terem uma ideia. Esse é um PSVD ativado por micro-ondas. O sputtering também é todo montado por aqui, né? A fonte dele também, e assim por diante. Então, o que a gente acaba comprando é o sistema de vácuo, né? Que não tem jeito. Esse é o plasma de descarga por barreira dielétrica, ou plasma atmosférico. Desculpa. Ele ficou pronto faz muito pouco tempo. E a gente trabalhou com ele recentemente, durante a pandemia, tratando próteses dentárias, tá? Com um pessoal de uma pós-graduação em odontologia aqui na cidade. Mas eu ainda não tenho resultado para mostrar para vocês, tá? Não tenho um artigo publicado. Bom, ainda falando sobre o grafeno, a gente acabou ali por volta de 2015, 2016 e 2017 fazendo uns trabalhos de colaboração com o pessoal lá da Índia. Isso, na verdade, foi interessante porque a gente conseguiu mostrar que realmente as amostras tinham qualidade. Era mais ou menos assim, a gente mandava amostras para o pessoal famoso aqui no Brasil e eles não se interessavam pelo nosso material, né? E aí a gente acabou tendo que mostrar com grupos de fora do Brasil que o material era interessante, tá? Essas amostras de grafeno ou de multicamada de grafeno, quando submetidas a tratamento em plasma reativo, formam umas estruturas bem interessantes também, tá? A gente pode fazer um tratamento com vários gases, né? Basicamente o que a gente faz aqui é usar um PSVD, né? Um Plasma Enhanced Chemical Vapor Deposition. E dependendo da combinação de gases que a gente usa, a gente faz uma oxidação desse material. Veja, é diferente da oxidação feita pelo método de Hammer, que destrói grande parte do material, tá? O nosso tratamento a plasma oxida, mas não destrói a estrutura do material, como a gente pode ver por aqui, tá? As bandas D aumentam, mas não ficam superiores às bandas G. Tá? Aqui foi um trabalho recente com um grupo lá da Índia, que a gente mostrou que esse material pode ser deformado mecanicamente. Isso foi
verificado por Raman, né? E à medida que você tira a carga, o material volta de novo para o mesmo ponto de partida, vamos dizer assim, né? E o mesmo acontece com temperatura. Aqui são imagens de microscopia de força atômica, onde a gente mostra a diferença entre a amostra de papel de grafeno sem nenhum tratamento e a amostra tratada em plasma. Percebe-se claramente que a amostra que foi submetida ao tratamento apresenta grande deformação nas bordas. Isso já é conhecido na área de caracterização de grafeno. Aquele surgimento de banda D também pode vir do aumento dos defeitos de borda. Então, em grande parte, nosso tratamento, ele danifica as bordas do material, deixa ligações pendentes ali naquela região. É como se a região central dos eletrodos, a superfície dos flocos de grafeno, se mantivesse ainda com boa qualidade. E a deformação ocorre, né? A degradação ocorre na borda do material. Isso, do ponto de vista de aplicação, é muito importante. A gente vai garantir boas propriedades elétricas, térmicas e mecânicas para os materiais. Os tratamentos a plasma, em geral, fazem com que a gente incorpore de 5 a 9% de oxigênio e 1 a 2% de nitrogênio na estrutura do material. Ele age como se fosse uma dopagem, na verdade, né? O que também é bem interessante. Algumas aplicações já comprovadas aqui pelo grupo são essas aqui, certo? Dispositivos de emissão de campo, transporte elétrico, supercapacitores, conversão de energia térmica, compósitos, sensores e biosensores, né? E na área de nanofluidos. Esse foi um dispositivo construído pelo grupo lá da Índia com as amostras produzidas aqui no laboratório. Na verdade, é a emissão de campo. E aqui a gente conseguiu perceber que quando a gente trata esse material em plasma, há uma grande melhora da emissão do dispositivo. A gente consegue a mesma densidade de corrente com um campo elétrico muito menor aplicado ao material. Então, isso poderia abrir aplicações na área de dispositivos, transistores, por exemplo. Mais recentemente, nós desenvolvemos algumas técnicas para a produção de supercapacitores autossuportados. Por que eu falo isso? Grande parte dos artigos, dos trabalhos que você encontra sobre supercapacitores eletroquímicos, vai ser de supercapacitores estudados em célula eletroquímica convencional, ou seja, 3 eletrodos. Os nossos supercapacitores são inteiramente caracterizados na forma de um sanduíche de 2 eletrodos. O que a gente usa aí é um gel eletrólito, com muito boa condutividade elétrica. Essa é a foto do nosso dispositivo pronto. Aqui é uma foto microscopia óptica convencional, e aqui é o eletrodo mostrando os poros, os vazios que o gel iônico pode penetrar pelo eletrodo, produzindo grandes capacitâncias. A gente já conseguiu mostrar isso em 4 trabalhos. Um deles, um artigo que está muito citado, que é esse da Eletroquímica Acta, e mais 2 que foram aprovados agora. Quando a gente faz a modificação da superfície desse eletrodo e monta o capacitor, a gente consegue resultados realmente muito importantes. Por exemplo,
As curvas de carga e descarga desse dispositivo aumentam bastante quando a gente coloca uma nanopartícula na superfície do eletrodo. Nesse caso aqui foi nanopartícula de pane. E a capacitância passou de aproximadamente 55 mil microfarad por centímetro quadrado para 110 mil microfarad por centímetro quadrado, o que corresponde a quase 500 farad por grama de capacitor. Operando em 1000 ciclos de forma muito boa, garantindo a corrente, permitindo também que a gente possa trabalhar com vários dispositivos em série para obter a tensão que acenda um LED, por exemplo, e também operando com um dispositivo dobrado em vários ângulos. Esse trabalho avançou e recentemente nós produzimos um novo supercapacitor com um novo gel iônico que chega a 2,5 volts. Esse primeiro supercapacitor aqui, ele ia somente até 0,7 volt. Então, a gente melhorou ainda mais o nosso dispositivo. Esses são os eletrodos de papel de grafeno. Aqui, o eletrodo como obtido e aqui tratado em plasma. A gente percebe que há um grande aumento da rugosidade. Isso porque a gente faz um grande etching na superfície, abre um monte de buraco na superfície. E a gente acabou de mostrar que isso também gera uma capacitância muito alta, da ordem de 600 farad por grama. Esses eletrodos são eletrodos com filmes de óxido de nióbio, também para aplicação na área de bateria e na área de implantes dentários. Vou mostrar daqui a pouco. Com relação a compósitos, a gente tem trabalhado bastante também com compostos cimentícios, com argamassas. Esse foi o nosso primeiro trabalho, no qual nós mostramos que era possível incorporar uma pequena quantidade de grafeno, e essa muito pequena quantidade gerava resultados extremamente interessantes. A resistência à tração aumenta aproximadamente 140% quando o grafeno é incorporado. E a resistência à compressão aumenta na ordem de 110%. O resultado mais significativo é esse da resistência à tração, né? No caso do cimento, da argamassa de cimento. Já fizemos um novo estudo agora com gesso e o artigo já está submetido a uma revista também com resultados extremamente interessantes. Os nossos sistemas são bem simples. Uma das questões a serem respondidas era como evoluía o calor de hidratação nessas argamassas. A gente desenvolveu um sisteminha com Arduino para fazer o monitoramento ao longo dos dias, né, ao longo do tempo. A gente chegou a acompanhar por 30 dias o que acontecia com esses corpos de prova e o que acontece quando você coloca grafeno em comparação com a amostra sem grafeno. Foi a iniciação científica de um dos alunos aqui do grupo. Na área de sensores, também existem algumas aplicações do nosso grupo. Esse foi um sensor de clorofenol. Esse cara aqui entrou no mapa, aqui no Brasil, naquele mapa das águas que saiu a coisa aí de 2 a 3 semanas atrás. Várias cidades estão apresentando contaminação com esse composto aqui, nas suas águas, né? Ele é carcinogênico, enfim, é uma destruição aí, viu, gente? E nós mostramos que era possível detectar esse composto em baixíssima concentração usando nanopartículas de grafeno colocadas no eletrodo de trabalho de um sensor feito com platina. Tá?
E quando a gente usa a nanopartícula, as camadas de grafeno tratadas com plasma, a gente tem um aumento da sensibilidade do sensor. Baseado nisso, a gente fez um outro trabalho mais recente. Esse trabalho foi publicado agora, em 2021. É um trabalho aqui do nosso grupo. A gente tratou os eletrodos em diferentes posições na descarga de plasma e mostrou que existem diferenças. Existem regiões em que o eletrodo fica bom para fazer capacitor e existem regiões que o eletrodo fica bom para ser usado como sensor eletroquímico. Tá? Então, aqui alguns dos resultados que saem da simulação dos espectros de impedância desses eletrodos. Isso abriu também para um outro trabalho, que é o trabalho do sensor de dopamina, feito com um grupo de sensores da Federal de Uberlândia. Esse aqui é um material comercial, é uma espécie de grafite, de um eletrodo de grafite, comprado lá na Alemanha. E a gente mostrou que quando funcionaliza esse material com plasma, ele também fica muito interessante. A gente aumenta a faixa de concentração, a faixa de detecção de dopamina e melhora a sensibilidade do sensor. Esses são novos eletrodos, são novos sensores que estão sendo feitos inteiramente aqui no laboratório, feitos e testados aqui no laboratório. A gente consegue fazer uma matriz com 90 sensores. Qualquer metal que a gente queira pode ser colocado nesse sensor e qualquer óxido metálico também pode ser colocado nesse sensor. Não sei se alguém aí da plateia é da área de eletroquímica ou tem algum conhecimento de eletroquímica. Esses são sensores eletroquímicos. Então, a ideia é fugir do eletrodo comercial vendido pela DropSense, que fabrica alguns poucos sensores. Nós estamos fazendo aqui, mostrando que é possível fazer sensores com diferentes materiais, com muito boa resposta a determinados compostos. O sensor ele é flexível, ele é cortado aqui individualmente, facilmente com tesoura, colocado em um USB. Esse eletrodo pode ser levado para uma célula ou pode, como estamos testando nesse exato momento, um adesivo que delimita aquela região ali ativa do eletrodo, que é essa ponta aqui. Ó. O líquido tem que entrar em contato com esses 3 eletrodos aqui para a gente fazer as medidas de oxirredução. Tá certo? Esse é o porta-eletrodo que a gente desenvolveu aqui, mas foi teste. Na verdade, a gente já percebeu agora que o adesivo é bem interessante. Eu tenho mandado isso para muitos grupos. Mandei para um grupo do MacGraph, em São Paulo, para o grupo da UFO, para um grupo lá da COP do Rio e para um grupo da Federal de São Carlos, campus de... fugiu agora, não é Leme, é um campus aqui na fora de São Carlos, é uma cidade aqui onde a gente teve um pós-doc deles aqui e ele levou isso para testar. Então a gente pode produzir esses sensores e mandar para os grupos que tenham interesse, tá certo? Esse é um outro sensor feito exatamente com essa configuração aqui, tá? A gente conseguiu produzir, em colaboração com o professor Robson lá do Instituto de Ciências Biológicas aqui da UFPM, um sensor de glicose diluído na saliva humana. A gente conseguiu concentrações bem baixas, detectar concentrações bem baixas de glicose. Lembrando que os aparelhos comerciais que são vendidos nas farmácias,
medem aí na faixa de 82 a 110 miligramas por decilitro, a gente conseguiu detectar abaixo de 5 miligramas por decilitro. Na verdade, a gente conseguiu detectar 0,025 miligrama por decilitro. Esse aqui é uma patente. Essa patente já foi solicitada, a gente já tem o número do pedido no INPI. Na área de nanofluidos, eu gostaria de dar um destaque para os trabalhos feitos lá com o professor Rosemar, da UFO, do Departamento de Engenharia Mecânica. São, na verdade, já 3 patentes que nós solicitamos e são 4 artigos internacionais. Basicamente, o que a gente tem feito é misturar o nosso material, as nossas multicamadas de grafeno, numa concentração muito, muito baixa, para tentar evitar a aglomeração, sem a necessidade de usar surfactantes. E a gente tem observado que os resultados são muito interessantes. A rugosidade da superfície em determinadas concentrações essas muito baixas, fica menor do que a rugosidade no processo de usinagem convencional, o resfriamento convencional com jorro de líquido. Me desculpem aí, eu sei que vocês são da engenharia mecânica, eu posso falar algum termo aí de forma errada, tá certo? Perdão aí pelo mau uso das técnicas, tá? Do nome das técnicas. Aqui é a usinagem com jorro, né? Com resfriamento usando jorro de líquido, tá? Então a gente diminui a rugosidade da superfície e uma coisa importante que nós percebemos também foi que o consumo de energia das máquinas também diminui. Então imagina se isso for usado, lembrando que nós estamos usando aqui MQL, então é a baixíssima quantidade de líquido que é usado. Imagina se a gente consegue levar isso para a escala industrial, né? Para uma fábrica de pistões, enfim, diversos setores aí que usam muita usinagem. Seria muito interessante, né? Esse é um trabalho mais recente, também uma nova liga que foi testada, mas, de novo, usando o mesmo princípio, a mesma ideia de material, de líquido, né? De nanofluido, melhor dizendo. Esse é um outro trabalho feito com um grupo da engenharia ambiental e com o professor Enio, também lá da engenharia mecânica da UFO. Novamente, todo o material foi feito aqui. A gente desenvolveu um grande sistema de coletor solar. Aqui é a foto. Ele era uma placa inteira de aço carbono comercial. Ele tinha muito boa refletividade. Nós colocamos um tubo evacuado e nós testamos várias configurações de fluido, entre elas água com uma quantidade muito pequena de grafeno. Não sei se vocês conhecem essa região aqui do Triângulo Mineiro, mas aqui entre junho e novembro é muito sol e é muito quente e muito seco. E isso permitiu fazer um estudo por vários dias do aproveitamento solar, da eficiência solar desse sistema. Tem umas coisas interessantes que aparecem aqui. Mesmo com o sol se pondo, o sistema continuava absorvendo radiação. Uma coisa interessante que a gente percebeu. Outra coisa interessante foi o líquido com grafeno, que mostrou um bom aumento da eficiência térmica do sistema.
Logo, pode ser possível usar esse tipo de nanofluido para transferência de calor, por exemplo, em caldeiras e outras máquinas. Só pegar uma água aqui, pessoal. Essa era ainda, na área de sensores, era a tentativa de fazer um carbono SP2. A gente mostra aqui que tem boa chance de ter mais carbono SP2 nos nossos eletrodos, mas não vou entrar em detalhe quanto a isso. Esse trabalho aqui também está relacionado ao uso de plasma para modificar fibras naturais. Foi a dissertação da Camila, foi um trabalho feito aqui no laboratório também. E ele foi feito visando remover poluente da água. O que a gente fez foi pegar o sisal seco, tratar essas amostras em plasma de CO2. Isso causa uma profunda modificação da superfície. E depois esse material foi usado num filtro, né? Uma célula de adsorção. Basicamente é um filtro. O líquido passava por ele e a gente conseguiu mostrar algumas coisas interessantes. Deixa eu ir para o resultado final aqui, que é o seguinte: a fibra natural tratada em plasma remove mais poluente do que a fibra sem nenhum tratamento. Tem outras coisas interessantes aqui, é que o material que foi tratado a plasma, você lava e consegue deixar ele praticamente sem partículas que foram absorvidas, né? Enquanto que a fibra que não foi tratada no plasma, você dificilmente não. Você não consegue remover as partículas da superfície. Uma grande quantidade de partículas fica ainda retida na superfície das fibras. Aqui são imagens de microscopia da fibra natural. Aqui é a fibra como obtida, desidratada. E aqui a fibra tratada no plasma. Percebe-se como o plasma remove a estrutura da lignina, deixando a celulose mais exposta. São esse material, esse tipo um novelo micrométrico exposto. Então, essa exposição da celulose é que promove grande absorção de poluente. Recentemente mostramos também que é possível tratar a superfície do aço inox com nanopartículas de prata. E essas nanopartículas de prata fazem uma coisa interessante na cadeia de transporte de leite. Diminui a formação de biofilme em dutos por onde passa leite. Ou seja, se isso chegar realmente na indústria e no mercado, os produtores vão gastar menos recursos para fazer sanitização das tubulações, que é um grande problema hoje na indústria, né, de leite. E agora, mais recentemente, principalmente durante a pandemia, conseguimos focar bastante na parte de ligas de titânio com filmes de óxido de nióbio. A gente conseguiu alguns resultados interessantes. Para algumas aplicações, nós mostramos que o filme de óxido de nióbio protege a superfície contra a corrosão.
faz um importante bloqueio da superfície. A corrosão é praticamente eliminada quando você usa um filme de aproximadamente 300 nanômetros de óxido de nióbio. Lembrando que esse filme não foi submetido a nenhum tratamento, como depositado no processo de pulverização catódica. Outros resultados na área de biocompatibilidade mostram que esse filme melhora a adesão de células e diminui a proliferação de bactérias. Basicamente, durante a deposição, a gente forma um óxido misto, mas grande parte do processo que a gente tem feito atualmente o filme contém 80% de NB2O5. E, de novo, sem nenhum tratamento posterior. Ok? Aqui é um outro trabalho também com um grupo de engenharia mecânica, da Unesp, aqui de Bauru. O que a gente fez foi mostrar o que acontece com a produção de alumina quando você coloca algumas concentrações, né, de multicamada de grafeno. E o resultado foi realmente muito interessante. A microdureza aumenta 75% quando a gente coloca 0,75% de MLG. Então, veja, esse é um resultado realmente importante, né? Pode gerar aí boas aplicações também. Então, vamos lá. A gente percebe que a gente pode utilizar com muito sucesso tanto essa metodologia de obtenção de multicamadas de grafeno, quanto de tratamentos usando plasmas frios em diversas aplicações. No caso de grafeno, eu reforço aqui o que eu disse anteriormente, a gente consegue produzir flocos com excelentes propriedades mecânicas. E mesmo quando a gente trata no plasma, conseguimos manter ainda essas boas propriedades físicas dessas partículas, que acabam conferindo no final aos compósitos excelentes propriedades. A gente mostrou que é possível fazer sensores, supercapacitores, baterias, compósitos, recobrimentos resistentes à corrosão, biomateriais e muitas outras aplicações ainda podem ser testadas. Eu gosto de citar sempre os meus colaboradores, os mais importantes, né? O Francisco, lá da Unicamp, o Chandra e o DataTray, lá da Índia, o Rosemar, da UFO, o Jefferson, aqui da FTM, o Jair Escarmínio, que foi meu professor de graduação, lá da UEL, o Rodrigo Munhoz, da UFO, o Abner, também lá da Unicamp, o André, aí da Federal do Rio Grande do Sul, e agradeço também ao importante apoio do INCT de nanocarbono, coordenado pelo Marcos Pimenta, lá da UFMG. Eles já fizeram aqui importantes aquisições para o nosso grupo, para manter as nossas pesquisas aqui. A CAPES tem dado bolsa para os alunos. A Mineradora Nacional de Grafite é uma grande parceira nossa. Sem o apoio deles, a doação de material, nós não teríamos feito grande parte dos trabalhos que a gente mostrou aqui. A FAPEMIG agora voltou a ajudar
os pesquisadores aqui em Minas, então recebemos um apoio agora em janeiro, e o CNPq também começou a apoiar agora aqui o nosso grupo. Eu agradeço a todos vocês e vou ficar aqui à disposição para perguntas, tá certo? Foi um grande prazer, uma honra poder falar um pouquinho do que a gente faz aí para vocês que fazem parte de uma universidade, uma das melhores e maiores universidades do Brasil, e um grupo de pós-graduação, um programa de pós-graduação para lá de consolidado, né, nesse país. Sair daqui, ou melhor, né, eu não saí, mas falar daqui de uma universidade pequena do interior do Brasil para vocês é para mim uma honra, uma grande satisfação. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, Rogério. Eu vou abrir, então, para as perguntas, mas eu queria fazer uma pergunta. Eu sou leigo do assunto, né? Eu não conheço muito bem essa parte de plasma e superfícies, então eu queria te fazer uma pergunta. Imagina uma situação hipotética onde nós tivéssemos uma ferramenta de corte para usinagem, torneamento, fresamento, fração, se fosse em aço rápido, por exemplo, tá? E se a gente quisesse fazer um revestimento em grafeno, seria possível? Eu acho difícil. Eu acho que a gente... Porque, assim, nas ferramentas, o que o pessoal usa é o Diamond-like, né? Sim. Diamond-like Carbon. Já é sacramentado um excelente material. O que a gente tem feito aqui, eu até mostrei ali um eletrodo com a tentativa de fazer um carbono SP2 nesse eletrodo. Ele se mostrou, eu não fiz a caracterização mecânica dele ainda, mas ele ficou bem resistente ao risco, sabe? Um teste que eu faço assim desde lá da minha época de doutorado, né? O meu ex-orientador, que por sinal é gaúcho, foi o Mário Bica, que era de Cruz Alta. Ele sempre dizia assim, quando você tira um filme lá de dentro da câmara de plasma, faz um testezinho básico nele, você passa a pinça e vê se ele risca. Ele dizia assim, esse é um teste primário para você ver se é interessante o filme ou não. E esse filme de carbono que a gente faz aqui, o que eu faço? Eu parto de um eletrodo de grafite. E eu faço a descarga de plasma e bombardeio esse grafite. E então esses átomos nesse ambiente depositam na forma de um carbono sp2, que é vamos dizer assim, é um bom precursor de grafeno. Tá? Então, o que eu te falo? Eu acho que não vai servir como ferramenta. Mas se vocês quiserem fazer um teste, eu posso fazer para vocês. Ok? Não, é só uma Mas é difícil. hipotética. É difícil. Grafeno porque assim, teria que fazer uma deposição de grafeno por CVD mesmo. Só que a deposição de grafeno por CVD, ela precisa ter um precursor, um catalisador na superfície, né? Aí teria que ver essa ferramenta, qual seria essa liga, para ver se é possível. Aqui eu não consigo fazer, mas Entendi. Talvez no grupo tem um pessoal aí perto de vocês, né? Muito forte nisso. É o pessoal de Caxias do Sul, né? Ah, sim. Um pessoal muito forte nessa obtenção de grafeno de monocamada. Talvez possa compensar se vocês darem uma perguntada para eles. Legal. O Diogo está querendo fazer uma pergunta também, Diogo Elias. Diogo. Boa tarde. Obrigado aí, André. Obrigado, Rogério, pela apresentação, muito boa. Fiquei
bem feliz em assistir. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Rogério, eu trabalho na parte de reologia e de fluidos não newtonianos. E tem algumas pesquisas que começaram a ser desenvolvidas com nanopartículas, sabe? Inclusive, eu estou falando de mestrado aqui agora, que a gente vai avaliar a inclusão de nanopartículas em óleos parafínicos e depois em petróleo, sabe? A ideia é reduzir bastante a viscosidade do petróleo, a tensão limite de escoamento do petróleo. Vocês têm alguma pesquisa em linha nessa área de Não, fluidos não newtonianos? não. E você, o nanofluido seu aqueles trabalhos que você mostrou ali, né? São os óleos, são óleos convencionais. Uhum. A gente testou óleo sintético e testamos recentemente um óleo vegetal. Ah, tá. Mas fluidos complexos vocês não testaram. Não, não. Mas se precisar de alguma ajuda, nós estamos por Legal, aí. legal. Tá? Eu te mando um e-mail ali depois para a gente conversar melhor, então. Legal. Beleza. Obrigado. Só lembrando que a gente tem aqui no laboratório, a gente tem um microscópio de força atômica, Uhum. que ajuda bastante nessas caracterizações, né? E a gente tem um difratômetro de raio-x aqui também, tá certo? Legal. Então, se alguém precisar, a gente está disponível aí para ajudar. Obrigado e parabéns pelo trabalho, né, Rogério? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu vi o Diógenes escrevendo alguma coisa, depois eu acho que ele apagou tudo ou não salvou o que ele Desistiu. escreveu. Desistiu. Desistiu. Então, o Diógenes é o meu orientando de doutorado. Ah, tá. E a gente tem... O Diogo levantou a mão novamente. E aí a gente tem uma ideia de... Na verdade, a ideia dele, né? Do doutorado dele. Que ele trabalha com válvulas e aí fazer um revestimento na vedação de uma válvula gaveta, porque hoje eles têm um processo que é feito por norma, né? Nessas válvulas para fazer o revestimento dessa vedação, e hoje ela é usinada e etc. Né? Sim. Então, a ideia do Diógenes seria alterar o material que faz o revestimento dessa vedação através de técnicas alternativas, né? Eu acho que o plasma seria uma coisa interessante a ser testada, né? Sim, algum filme. Isso. Lembrando que eu não sei se vocês têm ângulo de contato aí. Diógenes pode falar, né, Diógenes? O ângulo de contato ele é interessante porque ele pode mostrar a molhabilidade e isso a gente pode relacionar com atrito. A gente tem aqui também, tá? Se precisar, a gente pode fazer a medida aqui. O Diógenes está escrevendo. Não quer abrir o microfone, Diógenes? Fica mais fácil? Ah, tá sem microfone. Tá. Mas a ideia seria fazer um teste nessa... Eu não sei... É porque você tem diferentes metais, né, que você pode colocar essa vedação. Metais e óxidos. A gente pode fazer os óxidos também. Interessante. E aí os óxidos, além disso, a gente tem o carbono sp2. Tá falando os materiais 410, 304, 316 e o superduplex. Tá, que é o material que você tem aí. São os ácidos inoxidáveis, isso. Ele tem. Eu tenho o superduplex aqui. Qual que é o tamanho do material? Oi? O tamanho, Diógenes? O diâmetro, isso. Porque a minha câmera, ela é bem de laboratório mesmo, sabe? 3 polegadas. 3 polegadas dá. O meu porta-amostras, 3 polegadas dá para fazer. Seria um teste interessante. Não tem problema. Seria bom ele ver, Diógenes, você dá uma olhada em coeficiente de atrito. Qual metal que seria interessante ou qual óxido. Tá? E aí... Ele vai escrever isso aí, eu acho que ele vai entrar em contato contigo. Tá bom, beleza. Tranquilo. Aí a gente pode fazer sim.
Diogo levantou a mão de novo, Diogo? Precisa falar mais alguma coisa? Não, eu errei ali, não estava conseguindo baixar a mão. Agora eu Ok. consegui. Agora eu descobri como que abaixa. Tá jóia. Tá jóia. Mais alguém? Eu posso fazer Pessoal, mais mais alguma uma. pergunta? Eu posso fazer mais uma Pode, pergunta? tô tranquilo aqui. É, Pode fazer. Rogério, eu li sobre isso que você falou, sobre multicamada e camada simples. É muito mais caro fazer sem ser multicamada? É um outro processo? É É, por isso que é é. mais difícil, é mais complexo. É o seguinte, se você quiser fazer assim de pouquíssimas camadas, duas, três, você tem que fazer método de Hammer. E método de Hammer é um processo químico muito demorado. Você vai ter que usar uma sequência de ácidos. Depois você vai ter que fazer uma coisa chamada redução química. Porque com o método de Hammer você faz o GO, é o grafeno oxidado. Tá? E por esse processo químico, ele realmente faz uma esfoliação muito boa. Por isso que ele fica bem fininho. Só que você destrói a superfície. Você vai ficar com muito defeito. Né? Você pega os artigos aí, razão ID e G, lá de Raman, é sempre muito maior do que um. Ou seja, o pico ID é sempre muito maior do que o IG. E para melhorar um pouco de propriedade elétrica, você faz a redução química. Mas o material não volta a ser mais o grafeno, o grafite, vamos dizer. E a produção disso é muito pequena, você tem que usar umas membranas, sabe? É um processo lento. Aí, por exemplo, esse processo que a gente tem aqui, um dia a gente faz tudo. Né? Com gente, que é o que eu não tenho, tenho poucos alunos, né? Eu tenho um forno muito pequeno, eu poderia fazer gramas, muitas gramas num dia. Tanto que a startup que a gente propôs lá naquele edital grafeno, a gente participou da fase 1 e a fase 2 era a proposta de uma startup. A nossa startup era justamente isso, fazer uma empresa de produção de multicamada de grafeno. Que você consegue produzir em muito grande quantidade. E dá para Uhum. separar. Tá? Você pode fazer separação por centrifugação. Você pode, por centrifugação, separar lá um sobrenadante mais pesado e partículas menores mais. É o contrário, né? Partículas pesadas mais embaixo e o sobrenadante partículas menores. Mas para a gente aqui isso não faz diferença, porque esse material já dá resultado muito bom. Então não é nosso interesse agora fazer essa separação de material, entendeu? E só uma curiosidade, você disse que as pessoas agora estão querendo não chamar isso de grafeno mais, falou que está tendo uma discussão aí. É porque quando você vai lá para o grupo da UFMG, o pessoal lá eles só trabalham com monocamada. Então eles Ah, falam assim, não, isso que vocês fazem não é grafeno. Não, mas entendi. é sim, tem uma definição, inclusive da IUPAC. Se você colocar aí até 10 camadas, ainda você tem que chamar de grafeno. Ah, tá. É Tá? multilayer. Ah, tá. Uhum. Ainda Legal, é grafeno. Eles tentaram separar isso, mas a IUPAC ainda mantém esse nome. Tá? legal. Obrigado. Ok? Mais perguntas? Mais alguém, pessoal? Mais alguma pergunta? Eu costumo brincar aqui que ou entenderam tudo ou não entenderam nada, né, Rogério? Verdade. Tomara que tenha entendido tudo. Então tá, Rogério, muito obrigado. Eu Beleza. agradeço mais uma vez a sua participação. Espero que Eu que a gente agradeço. ainda a gente mantenha um contato ainda, Sim, fortaleça, né, nosso contato.
Claro. Os trabalhos estão ainda em andamento, estão mais frios do que deveriam por causa da pandemia, a gente teve que fazer Sim, restrições, então muita coisa sim, parou. claro. Então a gente deve dar continuidade aos trabalhos, e agora esse trabalho do Diógenes também é uma coisa que é bastante interessante, e a gente vai voltar a se falar então. Tá certo?